Quando eu era pequenininha, eu tinha 2, 3 anos, o pai sentava na caixa de lenha e ele sempre tomava mate doce de manhã. Não doce, mas ele sempre botava um pouquinho de açúcar na erva, né? Uhum. E aí eu lembro que eu levantava, eu tinha um pijama de bolinha. Eu tava sempre de meia por causa da asma, inverno como verão. Eu sempre levantava com as meias, né? Com meia, com pijama. Eu ia lá no pai e subia nas pernas dele. Eu devia ter uns 2, 3 aninhos. E aí ele me dava uma colherinha de açúcar escondido. Mas daí ele fazia sinal pra mãe não ver, pra eu não contar, porque a mãe não queria que ele desse açúcar pra mim. Como eu tinha asma e o pai vendia leite, né? Eles vendiam leite em litrão. Sim, sim. Naquela época era litrão de vidro. Daí eu ia entregar leite junto com o pai ia dirigindo a Brasília. De manhã? Sim, de manhã bem cedinho, antes da escola começar. Sim. Eu entregava o leite e quando terminava de entregar o leite eu ia para a escola. Aí o dia que chovia, como eu tinha asma e me atacava facilmente, o pai ficava esperando. Daí até o meio-dia? Sim. Daí ele comprava aqueles pão d'água doce. Eu amava aquilo. Não. Eu torcia para chover só para ele comprar aquilo lá, né? Aqui do lado, morava uma amiga minha. Nós ia de a pé, voltava sempre de a pé. E às vezes chovia. Sim. Um dia nós voltamos. Isso tinha chovido. E eles recém tinham feito a rua. Isso tinha lugar, isso tinha água alta assim, puro barro vermelho. Nós entrava de propósito, erguia os livros e ia. E nós amava aquilo lá. Não, voltava para casa que nem os porquinhos. 7 anos, eles iam para a roça. O presente de 7 anos era uma enxada pequenininha. O pai fazia uma enxada pequenininha. E dali em diante era trabalhar. Era escola de manhã e de tarde roça. E aí de noite, tu tinha que fazer o tema e eles corrigiam. Porque o pai e a mãe eram professores, né? Aí a minha função, como eu tinha asma e não podia passar muito calor e coisa, então a minha função era cuidar do pátio, né? Sim. Eu tinha que levar lenha para dentro, né? Lasquinha, palha de milho para fazer fogo. Sim. E recolher os ovos. Isso era meu serviço antes da noite. Aquelas épocas se fazia os querpe, né? Sim. Geralmente era 2, 3 dias. Aí todos os filhos procuravam estar em casa. Uau. E ainda mais os parentes, tios e coisa assim. Quem podia vir, vinha. Até os vizinhos. Eu aprendi a caminhar, nós tínhamos uma mesa de 2,5 metros, 3 metros. O pai sentava numa ponta, a mãe na outra. E os filhos tudo em volta, de cada lado. Eu aprendi a caminhar em cima da mesa. Porque a mãe me sentou, eu me levantei e caminhei até o pai. Tinha o quarto do pai. O quarto de visita, que sempre tinha que ter. O quarto dos guri. Que tinha uma cama de casal e uma de solteiro, né? E daí o quarto das gurias, que dormiam 4 lá dentro. Daí aqui tu ia pra lá, era a sala, daí ali logo era o quarto da mãe e do pai. Sim. Aí depois tinha o quarto de visita. Claro, os quartos naquela época era cama encostada na parede num lado, né? Não é que nem hoje os quartos chique. Aqui no porão eu fazia minha casinha. Isso era todo porão ali. Isso era uma casa feita com pauzinho, tudo com louça quebrada que sobrava da cozinha. Isso tinha de tudo. Isso tinha quarto, sala, cozinha, tudo que tinha direito a uma casa. E eu tinha 22 bonecas. Eu tinha uma bonequinha desse tamanho assim, até uma grandona assim que tomava mamadeira. Eu amava deitar em cima da cama, deixar a janela aberta. Nós dormíamos no quarto lá da frente. Era um quarto com 2 camas de casal, 2 armários e nós ainda jogava vôlei lá dentro quando chovia.
Ali a mãe tinha um jardim aqui para cima, coisa mais linda. Tinha duas entradas, tem uma entrada aqui, que era a entrada da sala, e tinha a entrada da cozinha lá. E daí tinha a mesa grandona, né, na parte de trás, e na frente tinha um armário de louça, um balcão, e o fogão a lenha, e o fogão a gás depois. Sim. E mais não tinha na cozinha. E a caixa de lenha. Eu tinha samambaias, aqui tinha mais uma varanda. Essa varanda João tirou porque ela caiu. Sim. Porque o pai botou. Daí aqui era a casinha de tirar a nata do leite, né? A mãe fazia queijo aqui e essas coisas. E daí a parte de trás aqui era fechada. E essa porta ali, daí ali era uma área aberta. Eu tinha samambaias ali dentro. Não, elas caíam de cima até embaixo, coisa mais linda, tu quase não conseguia caminhar. E ali no porão, e ali tinha baús de livros, porque eles guardavam todos os livros. Os livros da escola dos filhos, bíblias em alemão, livros raros, o pai e a mãe eles tinham. Sim. Que da época de colégio deles, né, da vivência deles de professor. Sim, enciclopédia. E eles compravam também, sim, eles gostavam muito de ler. A mãe amava ler alemão. Tanto que enquanto ela podia ler, ela comprava aquele livro da família. Sim. E aí desceu isso aqui, daí destruiu os livros, os baús, as coisas. Meu, aquilo ficou sentido. Eu tinha 15 anos, daí um dia o pai me perguntou se eu ia cuidar deles. Eu disse que sim, que essa, né, era a minha obrigação, eu era o nenê, sim, né? Tá. Aí no outro dia ele chegou em casa, ele me deu um papel, né? Eu olhei, era uma casa. Ele tinha comprado uma casa. Daí, na hora eu não entendi. Sim. Eu disse, por quê? Porque tu vai cuidar de nós. E realmente, daí nós fomos morar na cidade, porque o pai já não podia trabalhar aqui, sim, né, na roça. E aí nós fomos morar na cidade, eu, ele, a mãe. A Lúcia trabalhava na cidade, dela começou a ficar na cidade. E daí, depois que o pai faleceu, eu não conseguia chegar dentro de casa. Sim. Porque eu trabalhava numa confecção, aí eu já tinha terminado o ensino médio, né? Sim. E eu trabalhava numa confecção. Só que o pai tinha o costume de fazer, a mãe tinha gastrite naquela época e não tomava mate, né? Os mates que ele fazia. E daí ele tinha o costume, quando chegava perto da hora de eu chegar do serviço, ele já estava na caixa de lenha, na janela, me esperando com o mate pronto. E aí quando ele faleceu, eu simplesmente não conseguia entrar mais naquela casa e não ter a presença dele ali. Sim. Como a mãe, bastante naquelas épocas, ela ainda, depois ela parou por causa da doença dele, mas no começo ela ainda era muito da igreja, das coisas, então eu acabei virando companheira do pai, né? Nós tínhamos altos papos, olhava filme, conversava. Ele era um enfermeiro formado, sim, ele era professor. E ele foi presidente, tesoureiro do sindicato, ele era envolvido tudo com essas coisas. Sim. Mas assim, eles eram pessoas assim, nossa, o pai era muito incrível. Ele podia conversar com ele assim um dia inteiro. E aí a casa na cidade, ela tinha um corredor assim, embaixo era meio oco, né? Ela era uma casa, uma parte de madeira, uma parte de material. E a garagem era simplesmente um teladinho com 4 postes. E tinha 4 lagartinhos. Ele fez amizade com os lagartinhos, dava água para eles todo dia, comida. Eles vinham em cima da calçada quando eu estava lavando a calçada. Meu, isso dava cada correria lá em cima daquela calçada. Então, sim, assim, daí no lado de baixo tinha um gurizinho, ele devia ter uns 5 anos, na cidade já. Ele vinha umas 10 vezes por dia conversar com o pai. E o pai adorava sentar, nós tínhamos uma área grande nos fundos. Ele sentava lá, né, na cadeira de balanço, como ele não podia mais fazer força e, né, e nem caminhar muito.
Aí ele sentava lá, daí o gurizinho vinha conversar com ele. Aí a mulher de cima, ela teve um gurizinho também. Só que tinha um murinho assim, né, de terra. Quando ele tinha 2 aninhos, ela não deixava ele vir pela estrada, porque era perigoso, né, de carro. Ele esperava ela virar as costas, tinha um pedaço que não tinha cerca. Ele sentava na bunda, descia aquela encosta para baixo e ia lá conversar com o pai. Ele, quando era para um filho vir para casa, ele não dormia na noite anterior. Ele parecia criança. Sim. De tanta ansiedade de ver os filhos, né? No começo foi bem difícil quando ele saiu daqui. Eu vinha bastante com ele porque eu ia na aula de manhã, daí de tarde nós vinha para baixo pegar fruta, pegar leite, lenha, essas coisas, né? E aí ele ficava muito sentido. Ele caminhava ali para cima, onde é que naquela época se plantava muita soja, mas aquilo doía para ele não poder trabalhar mais. Sim. Só que não tinha o que fazer, ele não tinha mais condições de saúde para trabalhar. Sim. E daí um dia eu escutei a mãe conversando com o João. Sim. Né? O João era um que vinha bastante, apesar de ele já morar na cidade, mas ele vinha bastante para casa, né? E daí eu escutei uma conversa dele com a mãe, que o pai tinha uma doença que não tinha cura, que ele ia morrendo aos poucos, né? Só que ele ficou os 3 últimos dias, dava crise de falta de ar. Eles foram em vários médicos em outras cidades, especialistas. Os médicos trocavam tratamento, melhoravam um tempinho e depois piorava de novo. E ele tinha crises de falta de ar e coisa assim. Eu lembro de umas 2 vezes que nós tivemos que internar ele assim. Uma vez botaram o cano de oxigênio direto na boca dele para ele não morrer. Era bronquite asmática crônica que ele tinha. O pulmão dele foi secando. Tanto que os últimos 2 dias, quando o médico veio lá, aí o médico constatou que ele não tinha mais pulmão. Porque aquele ano que ele faleceu, a Mercedes ia casar. E aí eu e a mãe fomos pra lá, né? Até Passo Fundo, onde é que teu pai tava. De lá fomos de carro, junto com ele, né? E aí fomos no casamento. E daí de lá começaram, né? Por que eu não ia morar lá? Porque lá tinha muito emprego. Sim. As indústrias eram muito fortes. E aqui o emprego era salário mínimo sem chance de ou roça ou aquilo. E aí começou. Aí depois em dezembro, eu sei que eu peguei férias. Eu acho que foi dezembro. Novembro, dezembro. Eu sei que eu ganhei férias do meu emprego. E aí nós fomos pra lá, eu e a mãe. Aí nós decidimos então botar a casa à venda, né? E a casa que estava no meu nome, botar à venda e comprar uma casa lá. Aí nós fomos pra lá, olhamos algumas coisas, mas não achamos nada legal assim. E daí eu tinha que voltar para trabalhar. E tinha gente interessada em comprar a casa aqui. Aí eu voltei e a mãe ficou lá para então procurar uma casa, né? Aí ela não encontrou nada, né? Como ela queria, daí ela comprou o terreno e contratou uma casa de madeira, né? Eu amava deitar em cima da cama e ficar olhando as estrelas de noite.